Opa! Sim, o Então tá, pessoal, boa tarde. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Onde é que tá? Share screen, entire screen. E. Ué, por que ele não virou tela cheia? Start presenting. Right. Não vai sumir os botãozinhos de baixo? Feito. Então tá. Vou contar para vocês, acho que a ideia é contar um pouco, deram 1 hora, dá para contar, para conversar bastante coisa. Quem já tiver escutado a história do Rocket Chat, me desculpa, vai ter uma parte que eu já, né, da história não mudou, então não reescrevi a história, então é a mesma, mas eu fiz uma versão um pouco atualizada, adicionando algumas coisas mais que estão acontecendo agora, tratando da pandemia, mas vai ser uma jornada aí de uma hora. E qualquer coisa me desculpem também, porque normalmente eu faço essa apresentação em épocas pré-pandemia, eu conseguia pelo menos ver o rosto de todo mundo que eu estava apresentando, e acho que vocês não fazem ideia da falta que faz um feedback visual assim sobre o que tu está apresentando, se as pessoas não estão entendendo, se tem dúvida, e vou tentar deixar. Eu gosto de fazer uma coisa bem interativa, então eu estou com o comentário ligado, aparecendo aqui na minha tela. Se alguém quiser fazer algum comentário, se vocês quiserem mandar alguma legal ou tá chato, me manda, porque eu preciso de uma interação com a plateia para poder me sentir melhor. Mas vamos lá. Então, a ideia é contar para vocês né, a história de como é que o Rocket Chat veio à tona, como é que ele surgiu, como é que ele virou um projeto open source, como é que ganhou o tamanho que ele está, como é que o foguete decolou. Então, primeiro, né, eu digo que ele foi o foguete que quase não decolou. E boa parte dessa história, vocês vão ver que tem vários momentos onde, às vezes, tu olha para trás e pensa, putz, se a minha decisão tivesse sido um pouquinho diferente, toda essa história teria ido por um outro lugar. E muitas vezes foi aquela decisão entre arriscar e não arriscar, né? De tu pensar assim, putz, talvez não, talvez seja muito arriscado, talvez não vou fazer isso. E aí, às vezes, depois tu olha e pensa, putz, o não eu já tenho. Qual é que vai ser outra vez que essa oportunidade vai surgir na minha frente? Então, eu tento também trazer tem uma moral da história, às vezes o quanto é importante a gente assumir riscos. E claro, riscos calculados, né? Ninguém vai arriscando a vida ou, né, o total, tudo que tem, mas às vezes o quanto é importante a gente assumir uma sequência de riscos calculados, mesmo que alguns não deem certo, às vezes o impacto compound dele seja enorme. Então, para quem não conhece o Rocket Chat, ele é uma plataforma de chat, como o nome diz, não só chat como compartilhamento de arquivo, tem uma integração com o sistema de videoconferência, que também vai embarcado no app, que é o Jitsi, e até outros que nem o Big Blue Button, ou o pessoal da MConf aqui do Sul, tu consegue escolher, de repente, qual é o teu engine de videoconferência e acoplar. Apps nativos no mobile, desktop, enfim, tudo que quem de repente usa o Slack ou o Microsoft Teams são funcionalidades um tanto parecidas, só que com a grande diferença que, né, total controle sobre a plataforma, a hospedagem pode ser fazer onde quiser, e customizar, white label, e realmente botar a mão, abrir o motor, olhar como está funcionando, mexer ali as peças, fazer todo o sistema funcionar melhor, como todo mundo conhece como funciona open source. Primeira pergunta que as pessoas às vezes me fazem é por que a gente começou o Rocket Chat, e o Rocket Chat nasceu, na verdade, não era nem para ser a parte grande do chat, mas o foco era fazer essas telinhas de live chat para colocar no site de um cliente nosso, que putz, eu preciso falar com meus clientes, mas ao mesmo tempo eles tinham uma equipe grande e a equipe precisava, né, o back-end dessa ferramenta de chat tinha que ser uma ferramenta de colaboração, porque a empresa tinha 1000 funcionários, uma empresa de venda de imóveis, cara, assim, eu preciso falar com o cara que visitou esse imóvel, precisamos poder interagir. E aí a gente usava o HipChat, depois tinha virado usuário de Slack,
e a gente pensou assim, putz, imagina que legal se tu pudesse falar com o teu cliente na mesma ferramenta que tu tivesse uma usabilidade que nem a do Slack, para poder falar com teus colegas. E aí tu tá falando com todo mundo, né, tendo essa mesma usabilidade. E foi aí que surgiu o Rocket Chat, era a ideia de tentar fazer o filho do live chat com o Slack. E por que a gente fez open source? A gente sabia que era uma coisa extremamente difícil de desenvolver, todas as integrações, toda a escalabilidade que a gente queria poder botar na ferramenta iam ser extremamente difíceis de alcançar. E aí que é um lado lindo do open source, é que assim, esse monte de cabeças pensantes e um monte de ideias e de experiências conseguem criar uma ideia, um produto muito mais forte, né, do que aquele produto sozinho. E como o próprio, né, os caras do Google diz no livro lá, acho que o Google Works, tem muito mais mentes brilhantes fora da tua empresa do que na tua empresa. Por melhor que seja a tua empresa, mesmo sendo o Google, eles sabem que existe muito mais gente com ideias criativas e outros pontos de vista fora do Google do que no Google. E se isso é verdade para o Google, imagina se não vai ser verdade para uma empresa de 5 funcionários que era a gente. Então a gente decidiu, cara, vamos fazer open source, vamos pegar, ficou muito legal o projeto, vamos abrir. Só que daí veio o primeiro problema. A gente era uma empresa super pequena, sempre correndo atrás para fechar o mês, né, para pagar a folha, e nunca sobrava tempo de pegar um projeto que estava pronto em produção num cliente e tu limpar o código, comentar, fazer manual para botar open source e a galera vir baixar de graça e não usar, e, tipo, né, ainda te demandar mais tempo para explicar e abrir issue de problema. E a gente ficou assim, então a gente foi postergando esse lançamento da versão open source. Até que um dia a gente estava já 6 meses postergando essa ideia, quando num fórum de discussão alguém postou uma thread dizendo, cara, vamos criar uma versão open source do Slack, quem me ajuda? O Team Branding. E aí quando eu vi tinha já 7.000 visualizações e ali tinha, sei lá, 80 e poucas respostas de gente dizendo, cara, eu te ajudo, onde é que está o repositório, vou te ajudar. E aí, quando eu fui ver o que ele tinha feito, para comparar com o que a gente tinha feito, ele tinha feito o trabalho de um fim de semana, assim, tipo, uma prova de conceito ultra high level, totalmente não funcional, assim, mas uma galera começou a querer ajudar o cara. E aí eu mandei um e-mail para ele e disse assim, pô, cara, olha só, a gente trabalhou quase 6 meses no projeto, a gente conseguiu um nível de escalabilidade legal, tem uma empresa com 1.000 funcionários rodando nessa versão do Slack, ainda tem mais esse monte de feature e tal. E aí ele disse, pá, legal, vamos unir nossos poderes, me manda o teu código então que eu publico aqui no meu repositório. E aí, eu disse, putz, né, não era ideia simplesmente pegar e te dar o código pro projeto que tu tá gerindo, a gente ia convidar vocês a participar do nosso repositório. E né, já que vocês recém estão começando, a gente tem um projeto melhor para vocês fazerem parte. Não sei se tem um pouco de ego nessas coisas, se tu vai pensar assim, pô, a gente criou o negócio, não queria simplesmente tá largando assim e perder o controle sobre aquele código que a gente investiu tanto tempo, tanto recurso próprio para chegar, né? Mas a gente já decidiu então o seguinte, vamos fazer uma competição, falei para ele, então, se tu não quer participar do nosso projeto, a gente não quer participar do teu, vamos fazer uma friendly competition. E aí, falei para a galera no escritório, falei, cara, é o seguinte, Red Bull liberado, pizza liberado, mas ninguém sai de dentro do escritório até a gente publicar no GitHub o projeto com o manualzinho, com o site, com tudo bonitinho. Demora o que demorar. E aconteceu que demorou 30 horas da galera sem dormir, codando, limpando código. O Rocket Chat não tinha nome, então a minha função foi criar parte de marketing. E aí que eu criei o logo do Rocket Chat, criei a marca, criei o site, né, para fazer. E aconteceu que o resultado foi 30 horas depois nascia o Rocket Chat com o nome de Rocket Chat publicado no GitHub no final de maio de 2015. O que aconteceu? A gente postou no fórum de volta, a galera começou a clicar e dar uma olhada, e daqui a pouco alguém achou tão legal o projeto que postou no Hacker News. Do Hacker News alguém postou no Product Hunt, e aí a gente viu ali que em algumas horas tinha já 30 e poucas mil sessões e gente entrando no site e vendo como é que funcionava e dizendo, poxa, que irado. E aí tu vê que a comunidade open source é muito legal, porque mesmo o produto sendo muito alfa, assim, e tendo cheio de bugs, todo mundo era muito positivo e querendo ajudar. E a gente viu que a gente realmente estava certo de que o sistema tinha muito para melhorar e que a gente tinha feito muita coisa errada, porque cada notícia que saía,
era mais 1.000 pessoas tentando acessar o servidor e derrubava, e a gente ia lá na Amazon e botava uma máquina mais forte, não era nem Amazon na época, a DigitalOcean, e o sistema continuava não aguentando, não aguentando, não aguentando. E foi incrível porque daí a galera começou a olhar no código, começou a dar palpite do como é que a gente podia mudar para fazer as coisas performarem melhor. E foi uma virada na vida do Rocket Chat. Logo no seu nascimento, logo na publicação do código, ele começou a melhorar muito. E o código começou a aparecer lá no trendings do GitHub, começou a se aparecer, esse aqui era uma newsletter do StackShare, a Heroku criou um botão, né, a gente criou um botão, botou lá na Heroku, e a Heroku botou como featured button no site da Heroku, e o projeto começou a ter cada vez mais um volume e ganhar uma vida própria que a gente jamais tinha tido, esperava. E mesmo assim, apesar de passar aquele boom inicial, né, aquele pico de visibilidade, continuou crescendo daily active user semana a semana, ia vindo mais gente, e foi realmente crescendo. E quando a gente viu, o Rocket.net estava sendo usado Federal de Santa Catarina, no Citibank, na campanha eleitoral do Bernie Sanders para 2016, né, na Deutsche Bahn na Alemanha, uma empresa de TV na Suécia, a AIB, que é a Agência Espacial Brasileira, usando o Rocket Chat, e a gente aí até nos levou a ir visitar eles, que a gente achou muito incrível, né, os 2 foguetes brasileiros, né, a gente poder pensar que o pessoal de engenharia que desenha os foguetes brasileiros estava usando o Rocket Chat para discutir, a gente achou que era um Inception muito legal. E eles até nos ajudaram depois, na hora que a gente teve uma discussão sobre marca, porque eu acabei não registrando a marca Rocket Chat, ela ganhou uma visibilidade tão rápido que daí os trolls de patentes já começaram a entrar e registrar a marca em outros países, e a gente teve que ter advogado tudo para ir depois ir atrás, então fica aí um lessons learned. Às vezes vale a pena, assim, num projeto, se tu acha que ele vai ter qualquer grau de sucesso, gastar um pouco de dinheiro e registrar a marca, eu tenho certeza que vocês não vão ter que talvez mudar o nome do projeto logo mais. Mas enfim, e foi aí que a gente percebeu que eu realmente caiu a ficha de, cara, o que tá dando tudo isso? O que tá... A gente achou que, assim, meia dúzia de gente, do pessoal da comunidade de Node ia olhar e tal, ia daqui a pouco sair num blog ou outro, mas o negócio tomou uma proporção que a gente jamais esperava. E aí que eu pensei, cara, a gente está construindo o WordPress dos chats, né? E aí, por que eu pensei que era o WordPress dos chats? Eu comecei a refletir sobre o WordPress, ver, porra, open source, qualquer um pode hospedar o seu, PHP linguagem super popular, então tem uma galera programando, o deploy é super easy, né? Pega um FTP, joga para um servidor aí que tu comprou e tá rodando, pode fazer plugins, estender a funcionalidade, fazer white label, tema, e se tu não quiser, tu ainda tem um SaaS lá da Automatic, da WordPress.com, para hospedar. E aí eu comecei a pensar, porra, que a gente tá fazendo a mesma coisa, a gente usou esse MIT, licença mais aberta ainda, pô, conversa é uma coisa mais importante ainda das pessoas quererem hospedar as suas, né, um site, talvez tu não quer ser hackeado, mas a maioria da informação que tu bota no site é para ser pública, e agora as conversas, muitas vezes não, né, então mais ainda que tu quer que aquilo esteja em privacidade. O JavaScript, né, o Node, virou a linguagem mais popular, acabou ganhando do PHP em popularidade hoje em dia, o Docker Container tornou mais fácil ainda de fazer um deployment do que mandar arquivo por FTP e ficar atualizando. A gente criou um sistema de pacote, o App Engine, para a galera poder fazer extensão. Todo mundo podia fazer o white label, pode fazer o temático, o seu Rocket Chat, e a gente falou, vamos criar um hosting para a galera e fazer um modelo de negócio parecido. Então, vou dizer assim, uma das situações a gente vê que caiu a ficha do que a gente estava realmente construindo depois que a gente já tinha realmente feito, né, do que o produto já tinha sido lançado e a comunidade começou a nos mostrar o caminho. Então isso até uma coisa de open source, às vezes tu pode contar com a comunidade para te ajudar a encontrar o caminho, te ajudar a encontrar a versão da empresa que vai dar certo, em vez de tu achar que tu tem que ter isso tudo figure out desde o início. E tudo isso estava numa boa, daqui de repente chegou um alerta do Google Alerts lá, dizendo que tinha uma nova notícia no Hacker News a respeito do Rocket Chat, e era o fundador do GitLab dizendo que ele tinha testado o Rocket Chat em Mattermost, mas como o Mattermost usava o Postgres, usava
e eles eram amigos lá da Y Combinator, ele ia acabar fazendo o projeto junto com o Mermos. E eu, cansado, tarde da noite, pensei, putz, não acredito que o cara vai fazer isso. E aí escrevi uma resposta, né? Shame on you, praticamente, né? Shame, nem falou comigo. Eu tenho muito mais benefícios usando o Meteor do que os caras podem estar fazendo. O banco de dados MongoDB é muito irado, o Node está super evoluindo. A gente segue padrão de segurança do Departamento de Defesa americano. A gente já conseguiu suportar 40 mil usuários no servidor da Federal do Brasil. Então, pô, quem sabe tu conversa comigo antes de tomar a opinião. E aí o cara mandou uma mensagem só assim, tipo, te mandei um e-mail, let's set up a call, e a gente conversa, né? E aí eu fiquei, putz, será que o cara ficou meio puto de eu estar respondendo na thread, assim, né, questionando ele, pô, o CEO lá do GitLab. E aí mandou só um e-mail para dizer assim, tá, não vou ficar brigando em público aqui, que não, né, não vou deixar tu me trollar em público. Mas nada disso. A gente bateu um papo super legal. O cara me perguntou super diretamente cada um desses pontos aqui. E eu fui respondendo o que a gente estava fazendo para endereçar cada um desses pontos que a gente estava melhorando. E aí, estava mais ou menos no fim da call, ele perguntou assim, quanto é que tu paga teus funcionários? E aí eu pensei assim, putz, o cara vai querer para contratar meus funcionários, né? Agora eu já vi, gostou do programa, gostou do projeto, amanhã chega uma offer para cada funcionário meu e eu perdi o time. E aí eu fiquei, tá, digo, não digo, digo, não digo. Quer saber? Vou me arriscar e vou dizer, vou ver o que ele quer, tipo, vou ser transparente. Aí eu chutei um pouco para cima, falei, pô, os caras ganham $5.000 por mês. E aí, e o cara, pô, legal. Tá, então, se tu tivesse um programador a mais no próximo trimestre, tu consegue acelerar isso tudo? Pô, tu tá com 3 programadores no projeto, te dou mais um, tu tem 30% a mais, 33% a mais de desenvolvedor. Consegue entregar isso mais rápido? E aí eu, pô, não, irado. Daí ele, tá, então é o seguinte, tô te mandando um cheque de $15.000, no strings attached, faz o que tu quiser com esse dinheiro. E aí eu, que doideira, né? Aí você tem mais dinheiro que juízo, o cara pega, liga assim, faz uma call, diz que vai me mandar $15.000 para ver o que eu faço com o dinheiro. Só que quando ele mandou o e-mail, ele disse, se um dia tu for pedir investimento, fala comigo primeiro. E aí eu, poxa, legal. E aí que eu entendi a moral da história. Ele queria me conhecer, e às vezes nada melhor do que conhecer alguém do que dar dinheiro para essa pessoa e ver o que ela faz com o dinheiro, né? Daí, então, vamos dizer assim, pô, será que eu acreditava tanto no projeto que eu ia pegar esses $15.000, contratar um cara e acelerar o desenvolvimento, ou eu ia pegar e trocar de carro, né? E aparecer ali no Facebook com um carro novo. Olha que ganhei um carro novo. Então, acho que era a maneira dele de saber, porque quando aconteceu um e-mail que veio um pouco depois, me convidando para ela dar uma palestra no Vale do Silício, lá no set do Meteor, sobre o Rocket Chat. E eu falei para ele disse, não, porra, vem aí, daí gente que você conhece, quero conversar contigo, tô com umas ideias sobre o projeto de vocês. Daí que eu vi, aí vem, o cara tinha já segundas intenções sobre a nossa empresa. Mas eu fiquei bem assim, né, porque eu liguei pro... Eu tô com... eu não consigo agora, vai ficar sem aula. Desculpa. Clica no mesmo link. Enfim. E aí, o que aconteceu foi que eu fiquei... Vai ficar sem aula. E aí, o que aconteceu foi que, na mesma hora, assim, eu fiquei pensando assim, liguei para eles, vou ter uma hora de vocês conseguem passagem, conseguem, porque eu estava já gastando todo o meu dinheiro para fundar o Rocket Chat, já devendo, pedindo dinheiro emprestado para família e amigo, e aí vem uma oportunidade dessas para ir para o Vale lá para fazer uma palestra de 18 minutos. E aí, pô, mas vocês pagam passagem, hospedagem, como é que é? Daí eles, não, a gente te dá a oportunidade, se tu estiver aqui em São Francisco, tu pode vir no palco e apresentar a tua startup durante 15 minutos, 18 minutos. Acho que vinha do TED Talk, né? Mas se tu não tiver aí, tudo bem, fica para outra e tal. Putz, que sacanagem, né? Eu, o que eu faço? Aí a gente tinha acabado de ter filho, então minha esposa ainda dizendo, pô, tu vai até São Francisco, dia para ir, dia para voltar, só para uma palestra, tu acha que vale a pena gastar uma grana, a gente está já endividado. E aí eu pensei assim, cara, não, ir lá para fazer uma palestrinha de 15 minutos realmente não vale a pena.
Mas se eu for lá para ficar uns 10 dias e falar com todo mundo que eu puder, aí vale a pena. Então foi o que eu fiz. Eu falei assim, cara, eu vou lá fazer a palestra, vou me endividar, pedir mais dinheiro emprestado, mas vou também conhecer lá Stanford, vou, vou lá, aí avisei todo mundo que eu conhecia, o pessoal do GitHub me convidou, pô, vem aqui no GitHub, vamos te apresentar o pessoal. Aí isso aqui é a entrada do GitHub, é uma cópia da sala oval da Casa Branca, é o salão, ele vai ali falar com a pessoa que está no lugar do presidente, é a recepcionista. E aí, pô, conheci o pessoal que cuidava do nosso repositório, que estava fazendo automações com o Rocket Chat, e aí me apresentaram, convidaram para participar do GitHub Universe, apresentou lá o founder do GitHub, e o cara vinha falar com a gente, pô, legal, Rocket, eu pô, sentindo superstar, né? E eu nessa vibe de, pô, vou escrever Rocket Chat em tudo que é lugar onde me derem qualquer oportunidade para falar do Rocket Chat, eu parecia uma matanaca, assim, cara, tu tem que conhecer o Rocket Chat, o projeto Open Source de comunicação, e eu ia escrevendo nas paredes do lugar, ia escrevendo, sério, tudo, tava num molde, assim, quem me der atenção, eu vou falar a respeito. O pessoal da MongoDB me deu atenção também, falaram, pô, vem aqui almoçar com a gente na sexta. Aí fui lá, conheci os engenheiros, os caras, os sêniors, assim, a galera que o primeiro time de desenvolvimento da MongoDB estava lá, o pessoal de engenharia, o VP de produto me apresentou todo o time, fizeram um almoço, que eles almoçavam todo mundo na empresa junto, né, naquele dia, me deram a tarde para ficar apresentando o projeto, tirando dúvidas sobre o MongoDB, escalabilidade. Aí quando eu acabei as perguntas, o cara de VP de produtos, cara, vamos conversar ali na minha sala, deve ter umas perguntas para mim, vamos ver como é que eu posso ajudar a startup de vocês. E, pô, startup nem existia ainda, né? Era só o projeto Open Source mesmo. E eu basicamente fui perguntar para ele assim, cara, MongoDB, Open Source, IPO, né? Agora é uma empresa de bilhões de dólares. Rocket Chat, Open Source, me ajuda a fazer o resto dessa história. O que tu tem para me dizer? E aí a gente conversou muita coisa sobre o quanto, às vezes, o de graça não é um valor bom para uma corporação, porque de graça não tem suporte, de graça o cara não tem confiança de que aquela empresa ou aquele projeto vai ter mantenibilidade, que ele vai ter longevidade. Então, eles dizem, cara, tem empresa que quer usar um produto às vezes, mas se não tiver uma versão comercial, os caras nem usam porque não passa no risk assessment, não passa em uma série de quesitos. Então, ele explicando, pô, só que a empresa também não vai gostar de pagar só por suporte. Muitas vezes, se é só o suporte e daqui a pouco não te usaram por um ano, o cara vai pensar assim, primeira crise, primeira coisa que dá, vai ser a primeira linha que eles vão cortar. Primeira dica que eles vão cortar vai ser assim, cara, tira esse suporte aqui, se a gente precisar de novo, a gente contrata de novo. Então, vi várias palestras com a galera de Open Source de fazer isso, né? Eu vi que tem uma pergunta aqui, qual a dica do Gabriel tem para quem quer aprender com Open Source no conhecido modelo de negócio? Vou chegar lá. E sobreviver o primeiro ano com a entrada de grana na empresa. Eu tenho um lado, eu vou dizer assim, eu tive tenho o benefício de ter uma família que tem grana teve grana para me sustentar, enquanto eu disse que não ia ter grana nenhuma, e me emprestar dinheiro para a ideia. Acabei pedindo dinheiro emprestado para conhecidos também, então não é, uma hora começou a apertar, eu tive que ir além da família, mas aí, tipo, família servindo como avalista. E o pessoal de desenvolvimento às vezes diz assim, cara, eu posso pagar para ti um terço do seu salário e o resto eu vou te pagar com ações da futura empresa que a gente vai criar, entendeu? E perguntei bem de cara, também fui bem direto com os outros programadores na época e disse, cara, é o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar vocês, mas eu quero mas a ideia vai dar certo. Quem consegue viver sem dinheiro, né? E aí teve uns que disse, cara, eu consigo, moro com a minha mãe, não sei o que, eu falo lá em casa, eu posso ficar sem receber por um meio ano. E aí eu disse, então tá, então ó, vou te dando mais stock options. Outros que não tinham, dizer, tá, quem não pode, eu vou me endividar para pagar vocês, vou pegar dívida em banco, em amigos, pagando juros para pagar teu salário, mas quem conseguir vai ganhar em stock options. Então, foi uma conversa direta, assim, com famílias, amigos e programadores, em tentar dizer assim, galera, vamos apertar o cinto todo mundo junto, mas quem conseguir participar do risco vai participar do resultado.
E a gente fez projetos de customização no início, algumas empresas lá de fora pagavam aí muito mais, tipo, pagaram um valor hora super alto para a gente fazer a instalação para eles, para fazer a customização. Então os caras pagavam às vezes lá $500 por hora para a gente poder fazer uma coisa específica dos caras, mas eles queriam que a gente fizesse porque eles sabiam que ia ser bem feito, entendeu? Então às vezes tu conseguia até um premium nesse sentido. Mas voltando à história do MongoDB, o cara curtiu e o que ele disse? Cara, deixa eu te ajudar. A gente tem que fazer o lançamento do MongoDB, vai sair a nova versão do MongoDB e eu vou te dar a opção de tu estar no topo da lista lá no testemunho do nosso press release. Daí o MongoDB 3.2 que estava saindo. E eu, que irado, só tem um problema. A gente não usa o MongoDB 3.2 porque o Meter não atualizou os drivers ainda. E aí ele, putz, cara, me ajuda a te ajudar. Tu sabe o que tem no MongoDB 3.2? Daí, porra, tem validação de esquema, tem não sei o que, tem um monte de coisa que a gente quer usar, que a gente tá louco pra usar, só estamos esperando. Ele, pô, então, escreve assim, no infinitivo, e aí faz de conta, né, que a gente tá fazendo isso e toca a ficha. Não, o testemunho vai valer igual. E aí foi lá, escrevi o testemunho e larguei ali, aí a gente, né, botou ali, our application able to quickly access various types of data, similar solution for users, with, tipo, falando, né, de toda a parte de governança, de dynamic schemas, e ele adorou o texto que eu escrevi, o parágrafo, falando, né, e publicou. E às vezes tu não sabe o que essas coisas têm um impacto. Então, tipo assim, tomar esse risco, ir lá na MongoDB e escrever o testemunho e dizer assim, pô, a gente faz logo agora, vamos publicar esse testemunho. Vocês vão ver que tudo isso vai tendo um efeito acumulativo de oportunidades que a gente foi gerando, que vão acabar tendo o resultado. E o cara do GitLab disse, cara, vem morar aqui na minha casa para a gente se conhecer. Então ele morava num duplex, assim, ele e a esposa no segundo andar, ou ele e a noiva no segundo andar, e o primeiro andar era essa sala aqui, que é o headquarters do GitLab, onde tinha uma mesa de jantar, encheu de computador e a galera vinha trabalhar, quem queria vinha trabalhar. Isso aqui é um pedaço da empresa, porque a empresa era toda distribuída, mas quem morasse em São Francisco podia vir trabalhar ali. E eu fiquei morando ali com ele, a gente se conheceu, fiquei uma semana que a gente, cara, todo o tempo livre a gente ficava tendo papo, se conhecendo, porque uma hora ele disse assim, cara, gostei do que vocês estão fazendo, gostei da sua empresa, quero comprar vocês, e aí fez uma proposta, tipo, uma quantidade de dinheiro que eu achava absurdo, e minha reação na hora, né, a gente pegou uma garrafa de champanhe e brindou com um copo de requeijão, porque ele não tinha nem copo de champanhe em casa, e a gente deu só que logo depois eu pensei assim, cara, a gente acabou de criar esse projeto, será que eu tô vendendo a ideia na hora certa, assim, eu tô vendendo a empresa para o GitLab, já nem, primeira oferta que aparece, e aí eu falei para ele assim, cara, eu queria, tem interesse em a gente trabalhar junto, mas me dá um tempo, vamos conhecer melhor, assim, tipo, pô, a semana a gente ficou ali morando junto, foi super legal, morando no teu sofá, e conhecendo a empresa, mas eu quero que a minha empresa, meu time conheça teu time, eu quero, né, a gente tenha desafios juntos para saber como é que realmente a gente vai estar trabalhando junto. E aí ele falou, então tá, seguinte, ele estava indo casar com a noiva dele lá em Amsterdã, e falou assim, cara, traz o teu time, esse aqui era meu time, vem morar com a gente lá em Amsterdã durante 2 semanas, eu tô levando a empresa toda para morar junto numa casa em Amsterdã, e vamos estar todo mundo codando, trabalhando, discutindo visão, vivendo cultura da empresa, e aí vamos ver se tem um fit. E aí a gente foi lá, se juntou, trouxe um colaborador também, o Singli, que era a primeira vez que a gente conhecia ele, que era o primeiro cara da comunidade que a gente disse que fazia parte do time, e se juntou todo mundo já com a galera do GitLab, aqui tá o Citz, que é o founder do GitLab, e eles nos tratavam como parte da empresa, assim, tipo, foi uma experiência muito legal de ver essa cultura de uma startup do Vale do Silício e quanto os caras são muito, claro, acesso a capital e outras coisas tornam eles, dão eles a oportunidade de ser muito mais focado e executor das coisas sem muito medo de dar errado e sabem que, né, vai ter mais acesso a capital e vão podendo continuando experimentando. Pô, que é a empresa startup brasileira que ia adorar poder levar todo o time lá, 40 pessoas, para passar 2 semanas em Amsterdã, fazendo festa, codando e desenvolvendo a empresa, né?
E só que aconteceu, a gente foi lá, foi irado, o pessoal adorou, e a gente voltou para o Brasil, e eu digo, bom, agora me ralei, né? Porque gastei todo o dinheiro, a gente ficou lá em Amsterdã, fez um monte de reunião, e viagem, e product building, e festa, e agora voltei aqui, a gente não trabalhou, não conseguiu cliente, nem nada, a gente continuava se endividando, e a fonte começou a secar. E aí começou a acontecer coisas incríveis, tipo a comunidade, por isso aqui é uma criptomoeda, que os caras usavam o Rocket Chat e aí chegaram assim, a gente vai fazer uma vaquinha pro Rocket Chat e arranjou dinheiro para mandar para vocês e os caras receberam, conseguiram levantar $25 mil para me mandar, porque eles usavam o Rocket Chat e queriam que a gente né, continuasse existindo e achavam importante contribuir de volta para o projeto. E aí tu vê, cara, que tipo de produto tu vai ter gente fazendo vaquinha para te pagar, né? Então, tipo, cara, tu tem que estar fazendo alguma coisa certa. E aí foi nos dando fôlego para manter apertando o cinto e ver assim, vamos ver até onde a gente vai, antes a gente decidir se a gente vai vender ou não. Daqui a pouco a gente recebia assim foto, o pessoal que estava lá na DockerCon 2016, Rocket Chat aparecendo numa lista dos containers mais utilizados no ecossistema do Docker, do lado do GitLab, até por coincidência. Aí o pessoal da IBM fazendo uma palestra e aí usando lá com o GitHub, usando o Rocket Chat como exemplo de DevOps e ATOps. A gente viu lá na Heroku, a gente foi lá na banner do topo da Heroku, tava lá o ícone, o logo do Rocket Chat no banner, mostrando, né, imortalizando ali os apps mais usados dentro do ecossistema da Heroku. E tudo isso ia me dando uma segurança assim, cara, a gente não tá ganhando dinheiro, mas a gente tá crescendo em nome, tipo, vai ter que ter uma maneira de monetizar isso no futuro, né? Não pode ser. E foi nos dando fôlego para continuar apertando cinto, continuar apertando cinto. E começou a receber alguns prêmios, o W2, o Open Source Rookers of the Year, da Black Duck, o Bossy Awards, e todo lugar que eu ia, isso aqui lá no Fizzly, me convidavam para falar do Rocket Chat, eu ia lá, continuava com a minha missão de espalhar essa mensagem pelo mundo e criar cada vez mais uma comunidade. Até que até o próprio Mark Shuttleworth, o founder da Canonical, né, que o cara que fez a primeira versão do Ubuntu lá, me ligou e disse, cara, a gente está usando o Rocket Chat aqui na Canonical, muito legal, eu vou fazer a abertura da feira da OSCO, né, Open Source Conference, da O'Reilly em Londres, meu keynote de abertura. Pô, tu vai estar lá em Londres e adorar te chamar no palco para tu contar a tua história. Eu, puta merda, tipo, não, claro que eu vou estar lá no palco. Pô, já estava programada a ida, daí de novo, né? Se endivida mais um pouco, de porra, vou lá para Londres passar mais uns dias para fazer tudo isso de novo e vamos indo. E aí ele me chamou no palco, combinei com ele, me chamou no palco para contar um pouco do Rocket Chat. A gente estava usando os snaps, eram um dos primeiros projetos a usar snaps, enfim. E tudo isso foi tendo proporção. E eu usava ele muito, eu dizia que uma foto do Mark Shuttleworth, um cara que teve, imagina, sabia tanto de modelo de negócio de open source e conseguiu, né, deu tanto certo a Canônico que ele já tirou férias na Estação Espacial Internacional. Então ele andava lá no evento, era meio um pouco ar de Tony Stark, assim. E aí a GitLab nos chamou de novo e disse, cara, mais uma vez a gente vai se encontrar. O GitLab já tinha agora virado de 40 funcionários, eles eram 80, e iam se encontrar em Austin, porque eles decidiram que eles iam criar essa cultura de todo ano eles se encontrarem em algum lugar, todo mundo junto, para passar pelo menos 10 dias trabalhando junto. E era uma galera muito legal. Trouxeram, esse aqui é o fundador da HackerOne, estava lá também, e ensinando a galera, né, sobre a parte de segurança, mostrando a HackerOne estava acabando de ser lançada, então estava mostrando o projeto para a gente também. E o time tinha crescido um pouco, a gente começou a fazer um pouco mais de serviços e conseguir gerar algum caixa, então a gente já estava ali, já tinha contratado mais umas pessoas fora do Brasil, mas vê que a gente já estava com a camisa do GitLab, né? Só que acontecia que no dia a dia a gente cada vez se sentia melhor quando a gente botava a camisa do Rocket Chat. Ainda tinha a nossa camiseta para ir no evento, para ir falar a respeito. A gente não tinha booth no evento, mas a gente ia em cada booth para fazer o pitch do nosso produto para os caras que estavam lá, que eram de open source. A gente disse, cara, pô, legal que tá fazendo. Deixa eu falar sobre o que a gente está fazendo também. E a gente contava sobre. A gente foi de booth em booth, separou o time para fazer um booth ao contrário. A gente era um booth remoto para ir contando para as pessoas e tentando convencer outras startups a usarem Rocket Chat
para ver o que acontecia. E aí que a gente acabou no final do evento, a GitLab disse, cara, tá aqui o contrato, quer vender, assina. Agora, ou vamos partir nos nossos caminhos. E aí eu disse, cara, eu sinto que eu tenho um caminho, o meu destino é montar uma empresa, é montar esse projeto como uma coisa standalone, a gente que tem um time, quer fazer um projeto legal, tinha o lado de querer fazer uma empresa do Brasil, dar certo em open source, uma coisa, né, ter uma história para contar, e aí a gente acabou realmente se divorciando. Amigos até hoje, ainda vou na casa dele quando eu vou em São Francisco, mas cada um... Foi logo quando eu vi, assim, que quando ele começou a falar também de plano para o Rocket Chat, ele dizia, pô, daí a gente pode tirar o nome, aí vai virar GitLab Chat. E aí eu, putz, mas eu gostava tanto do nome que eu criei, será que é isso que eu quero? E aí eu comecei a pensar que o GitLab, o Rocket Chat dentro do GitLab talvez fosse acabar como o HipChat dentro do Atlassian. Ia ser sempre assim um subproduto, não o carro-chefe da empresa, e não ia ganhar a dedicação e o foco que ele precisava. Então, acho que até hoje foi a decisão certa. Não, talvez não um dia do ponto de vista monetário, porque a oferta, né, deles era 5% do GitLab. Então, imagina, eu teria hoje, o GitLab hoje vale 7 ou 8 bilhões de dólares, o potencial de IPO deles agora é 20 bilhões de dólares. 5% disso, né, seria bastante dinheiro. E até acredito que o Rocket Chat, no longo prazo, pensando em retorno financeiro, vai valer muito mais do que esses 5%. Mas com certeza está dando muito mais trabalho, muito mais noites sem dormir, muito mais dedicação, mas eu estou crescendo muito mais como pessoa e criando um projeto que eu me orgulho muito mais do que se eu tivesse vendido naquele momento. E até que eu recebi, né, meio assim, um pouco depois, quando fecha uma porta, abre outra, recebi um e-mail do founder lá, do Elliot, que é o CTO e founder do MongoDB, querendo me apresentar para o Harry. E o Harry dizendo que vinha seguindo a empresa desde aquele press release, de quase um ano antes, vendo assim, cara, que eu venho vendo que tudo que vocês estão fazendo e acho que agora está na hora de a gente conversar. E aí, para vocês verem, né, a sequência de eventos e fatos e coisas que foram acontecendo, até me colocar no radar desse Harry, tipo, ter aceito ir para São Francisco, ter ligado para um monte de gente para assim, pô, já que eu vou para São Francisco, vou falar com uma galera. Aí os caras me convidaram no MongoDB, bater esse papo legal com o VP de produto, o cara me botar no press release, o press release é circular com a board de diretores do MongoDB, o cara olhar, achar legal e começar a nos seguir, eu não ter vendido, e aí esse investidor do Vale do Silício falou assim, cara, onde é que tu tá? Porra, eu tô em Nova York, vim conversar com uma outra empresa que estava querendo comprar a gente, e vim, só que, né, dava disposto, vou lá ouvir o que esse cara tem a falar, e ele disse, não, então é o seguinte, eu vou voar para Nova York, vou almoçar contigo e vou te fazer uma proposta. E aí, eu, primeiro assim, porra, quem é esse cara? É o Harry Veller. Tipo, nunca tinha ouvido falar, o cara chega assim. E aí o cara me mandou um e-mail dizendo assim, porque eu não tinha respondido aquele e-mail ali, eu respondi depois, estava ocupado. Ele assim, cara, eu sou brasileiro, quer dizer, minha mãe é brasileira, eu falo um pouquinho de português. Ele querendo dizer que ele não era só um investidor banqueiro, assim, né? Alguém que ele estava só pela grana. Sou piloto de caça, sou DJ, ele realmente pilotava F-18 pelo exército antes de decidir abrir uma empresa, dar certo, empreender. Ajudei a fundar todas essas empresas, que afiliadas, todas viraram unicórnios. E eu olhei e fui achar o nome do cara, estava na lista dos Midas do mundo, na Forbes. Como assim, desde que a lista começou há 10 anos atrás, o cara tinha aparecido no topo feito os melhores investimentos em tecnologia do mundo. E aí eu pude, esse é um cara que eu quero ter por perto para ajudar a empresa a se desenvolver, né? E a NA, que é a empresa que, né, o fundo de investimento, que eu nunca tinha ouvido falar, e fui vir atrás, os caras já tinham feito 360 mergers or acquisitions e 210 IPOs. Então, os caras têm, tipo, hoje dezenas de portfólio, de unicórnios no portfólio. Eles são um gigante, 20 e tantos bilhões de dólares de under management, né, de grana. Então, é um fundo que se ele bota dinheiro em ti, eles têm meio que
bolso infinito para continuar te dando funding enquanto tu for se desenvolvendo, nunca vai acabar, eles conseguem continuar te ajudando. E aí, cara, irado, fui almoçar com ele, tá aqui, na verdade, a mão dele é essa aqui, porque daí a gente conversando, o cara era incrível, o cara fez um pitch da minha própria ideia para mim, por que o Rocket Chat ia ser importante no mundo, por que ia ser importante ter uma ferramenta de comunicação para competir com o Slack, que fosse open source, que fosse distribuída, centralizada, e eles, cara, eu quero dar grana para vocês existirem. Quanto dinheiro tu precisa? Daí eu falei assim, pá, uns 4 milhões de dólares eu monto um time irado para conseguir transformar esse produto num produto enterprise. Aí ele olhou assim, tá, vamos arredondar para 5, né? Escreveu 5 milhões de dólares por 25% da empresa, e aí cria essa empresa, eu te transfiro o dinheiro, vamos fazer esse negócio dar certo. E aí, de novo, né? A diferença do ritmo de business, acho que nos Estados Unidos e daqui. Tu imagina, tu senta com um cara numa mesa para almoçar e o cara te escreve na hora um term sheet e diz, ó, tá, leva isso aqui para o advogado, que me passa a conta do banco e eu te transfiro o dinheiro. E aí, esse foi o primeiro round de investimento da Rocket Chat, foi sentar com um investidor só e uma conversa de almoço, sem deck, sem números, sem faturamento, né? Só tinha alguma coisa de serviço para pagar as contas, e o cara foi lá e investiu na empresa pelo tamanho da comunidade, pelo tamanho do projeto Open Source, pelo engajamento da comunidade. Então, se às vezes não tem fundo no Brasil que ainda entende o valor disso, pode acreditar que tem fundo nos Estados Unidos cada vez mais e mais e mais que estão toda hora tracking projetos do open source que começam a ganhar visibilidade, e eles já me mostraram, hoje eu já converso com vários outros fundos, dashboards que eles têm, onde eles monitoram os projetos de open source mais ativos, e tem vários quesitos de modelo de negócio possível e tal, e eles, quando vê que o negócio está dando certo, eles correm em cima para botar grana nesse fundo. A gente agora tem um fundo que investiu na gente, foi os caras que ajudaram a criar o Nginx. Foi uma coisa parecida. Foram lá no Nginx e de, cara, isso aqui vai virar um negócio gigante, deixa a gente botar uma grana e te ajudar a transformar isso aqui num projeto. Então, tem os mesmos board members agora, e a gente está se aproximando bastante até do cara que eles trouxeram para ser o VP de produto do Nginx e tornar o Nginx uma empresa que desse dinheiro e que gerasse caixa em vez de ser só o projeto open source. Então a gente ganhou essa grana e eles foram bem claros, assim, cara, foco no produto, mantenha open source, foco em crescer a comunidade e vamos experimentar com modelos de negócio. 5 milhões de dólares deve te dar um fôlego suficiente para tu poder começar a pensar em modelos de negócio diferentes. E aí que a gente começou, assim, criou uma empresa distribuída. Né, hoje o Rocket Chat está os funcionários a gente tem 70 funcionários agora e eles estão distribuídos em 18 países. Então o Rocket Chat continua sendo assim a nossa casa assim em Porto Alegre, onde a gente tem uma sede grande que cabe lá umas 60 pessoas. Tem até um Airbnb próprio. Qualquer pessoa de outro país que quiser vir passar um tempo em Porto Alegre, a gente tem o nosso mini hotel dentro do escritório para quem quer conhecer o time, quem quer, né, se abrasileirar um pouco. Mas o resto do time está bem espalhado em hoje 18 países, que nem está todos listados aqui, né? Adotamos a política do GitLab de se encontrar uma vez por ano todo mundo, só que em vez de ser um lugar do mundo diferente, a gente decidiu que o Brasil é um país grande o suficiente para a gente trazer os gringos cada vez para um lugar do país diferente, eles conhecerem o Brasil. Então, esse aqui foi o ano que a gente foi lá para Bonito, levou todo mundo para passar 10 dias em Bonito, lá no Mato Grosso do Sul, conheceu o Pantanal. Pensou, cara, vamos fazer uma versão cloud, vamos fazer uma versão SaaS, começou a experimentar com um modelo de negócio, e a versão SaaS foi a nossa primeira tentativa de fazer, de criar a monetização. E aí que a gente começou a perceber também que, muito além disso, de só dar um serviço de monetização, estava tendo essa mudança de paradigma, assim, na maneira que as pessoas estavam consumindo o serviço. Então, passando daquela coisa onde tu tem um PC, né, e o browser, e tu está consumindo serviço através do site, para a revolução dos smartphones, onde todo mundo está consumindo serviço através dos apps, e aí, né, tem
there's an app for everything, there's an app for that. E até acho que o Wired Magazine chegou a publicar uma capa que assim, né, the internet is dead, porque o mundo agora ia ser tudo através de apps e a internet em si, enquanto websites e portais ia morrer, e virando uma coisa agora onde, tipo, there is a bot for everything, né? Tem um bot para tudo. E a gente começou a ver que realmente na China, onde já há um certo tempo deixou de ser um país que copia as tendências do mundo, mas agora está ditando tendências do mundo, vide TikTok, vide WeChat, né, que tem esse ecossistema, a gente decidiu, cara, vamos tentar investir então em tornar o Record Chat um lugar, a app que as pessoas usam e onde pode ter um marketplace das pessoas venderem apps, extensões, né, gadgets, widgets, e a gente possa ter um revenue share e transformar o Rocket Chat numa plataforma mesmo, em vez de ela ser só o projeto. E que esse é o grande play, assim, de muito projeto, né, até do próprio... acho que é o lugar onde o WordPress pisou na bola, foi que o marketplace deles não é monetizado por eles, né? Talvez eles pudessem ter tido um revenue share muito maior e ter expandido muito mais o WordPress, se talvez eles tivessem criado um marketplace com um modelo de pagamento, tratar o recorrente, tratar todas as outras coisas que tu vender plugins do WordPress tu precisa, se eles tivessem provido essa infraestrutura, assim como a Google oferece no Google Play e a Apple no Apple Store. Claro, tu pode discutir margens, quanto que esse, às vezes, acaba inibindo um pouco de competição, mas acho que existem maneiras saudáveis de fazer esse papel de ser o marketplace de um projeto que pode ser um ganha-ganha para todo mundo. E a gente começou a ver, assim, aqui é o crescimento histórico do Rocket Chat, a cada ano dobrando o número de servidores sendo instalado. A gente hoje tem 90 mil servidores instalados pelo mundo todo, com 15 milhões de usuários registrados nesses servidores. E a gente decidiu uma estratégia de go-to-market que usa, muitas vezes, assim, o open source, a versão community free, como a ferramenta que alimenta o topo do funil, né? Onde a gente entende que tu tem é a estratégia de product-led growth, onde tu tem um produto que é robusto, gratuito, o pessoal colabora, usa, e esse produto, para ele acessar o marketplace, a gente criou um sistema de tu registrar para esse marketplace, então é uma maneira de a gente acabar conhecendo quem está usando o Rocket Chat, podendo até ajudar, customizar o Rocket Chat para determinadas indústrias, para determinados segmentos. A gente criou um modelo onde a própria comunidade pode começar a ganhar dinheiro criando apps e vendendo nesse marketplace. Então, uma coisa muito importante, acho, de um projeto open source é ter um ecossistema economicamente viável, onde não só a Rocket Chat ganha dinheiro, mas outras empresas que hospedam o Rocket Chat ganhem dinheiro, empresas que criem, pessoas, programadores que criem apps para o Rocket Chat ganhem dinheiro. Eu acho que tem que ser uma coisa onde todo mundo consegue se tornar economicamente sustentável. Então, o marketplace para nós foi a maneira que a gente encontrou para isso. E uma maneira de a gente, do nosso time de Customer Success, conseguir abordar determinadas indústrias, determinados clientes e conseguir mostrar para eles as vantagens de ter a versão Pro Enterprise, de ter o suporte, de ter o SLA, ou de migrar para um SaaS nosso. E vou dizer que uma vez que a gente colocou isso em prática e botou todos esses pedaços no lugar, a gente conseguiu passar rapidamente da casa de $1 milhão de receita recorrente para $3 milhões de receita recorrente, e num crescimento que está agora exponencial, e com né, a previsão de chegar no ano que vem com $10 milhões de receita recorrente. A gente conseguiu conhecendo, né, aqui está o Setup Wizard, tipo, as pessoas instalando, de poder conhecer quem são as pessoas, que indústrias elas estão. Totalmente opcional, pode não fazer isso, não seguir o setup, dar um skip nele, mas as pessoas começaram, muita gente entende que ter essa relação com a empresa que está por trás do projeto ajuda a empresa a desenvolver e ajuda o produto a ficar melhor. Então, a gente tenta dar valor e tentar ver se tem alguma reciprocidade de quem está instalando o Rocket Chat.
a gente descobriu, né, isso é, por exemplo, a quantidade de logos de empresas grandes pelo mundo, desde Intel, Samsung, HTC, US Navy, empresas usando o Rocket Chat, e conseguimos, assim, desses logos que estão aqui, pelo menos, tipo, 30% converter em empresas pagantes, assim como a Samsung, Caixa Econômica, Continental, esses assim, mais do lado da direita, empresas que começaram a pagar para usar o Rocket Chat, British Telecom, Audi, e para nós é o que tornou o projeto sustentável, é o que tornou o projeto viável, e é o que deu para a gente agora o vazamento para fazer outra rodada de investimento, e a gente, né, nem anunciou ainda, mas acabou de fechar uma outra rodada grande, também daí na casa de dezenas de milhões de dólares, para mostrando né, o valor que tem uma comunidade, que tem a penetração do produto ter que a gente conseguiu provar que empresas querem e estão dispostas a pagar, e conseguir começar a gerar esse tipo de volume de receita. Para vocês terem uma ideia, né, isso é uma bandeira que eu tento levantar para todo mundo que está fazendo um projeto. Pensar no internacional antes do regional. Acho que o Brasil, por ser um país grande, minha empresa, muita startup às vezes foca em criar um produto primeiro para o mercado nacional. Vocês verem assim, a Latinoamérica para a gente inteira não é 10% do faturamento, né? A gente fatura muito mais, 40% nos Estados Unidos, 30% na Ásia Pacífica e Asia Pacific, quase 20% Europa e Oriente Médio. Então, olha o percentual assim, pô, o Brasil, por maior que seja do mundo, se for 10%, ele ainda está ocupando um pedaço desproporcional da tua receita. E isso para investidores, para pessoas que vão querer trabalhar, para arrecadar talento no mundo, faz toda a diferença quando olham para uma empresa com um olhar e enxergam ela como uma multinacional, como uma empresa global, do que se enxergam ela como uma empresa regional. Todos os múltiplos, todas as propostas, tudo muda. Então, eu sempre tento dizer assim, cara, se for possível, né, não tiver nenhuma restrição regulatória ou de entrega, ou produto físico, for criar uma empresa, cria ela toda em inglês, cria ela toda internacional, torna ela global do dia zero. Isso tudo vai ser muito mais fácil do que tentar fazer essa mudança e tentar fazer um processo de internacionalização depois. Então, olhando para o futuro, né, tem os últimos minutos, o que o Rocket Chat é? A gente hoje entende que, sim, os modelos de negócio fragmentaram o mundo da comunicação a um certo ponto, de tal maneira que a gente está numa vida onde todo mundo tem que ter conta no Telegram, ter conta no WhatsApp, conta no Skype, aí tu tem uma conta no Slack, e vira uma loucura, porque é quase que, eu fico assim, imagina se na época do e-mail, para mim mandar um e-mail pro cara do Gmail, eu tivesse que me registrar e ter uma conta no Gmail. Aí eu vou mandar para alguém do Hotmail, eu tenho que ir lá criar uma conta do Hotmail. Para cada domínio que eu fosse mandar um e-mail, eu tinha que criar uma conta. Mas a gente aceitou isso nessas ferramentas que vieram substituir, né, até certo ponto o e-mail, e deixou que eles criassem esses silos. Mas a internet não é e não vai ser no longo prazo, e não é o que como ela funciona, ter esses silos, esses serviços centralizados. Então, o que o Rocket Chat tenta, nossa missão de vida hoje é fazer isso, é quebrar toda essa complexidade que as empresas têm de ter um monte de produto para falar com pessoas diferentes e entregar um produto que faz tudo isso sozinho, né? Um engine open source distribuído, código aberto, protocolo aberto, que funciona em federação, que se comunica e entrega todos esses serviços, e que essa plataforma toda ainda sirva de um marketplace para as pessoas criarem como um ambiente, um ecossistema economicamente vibrante e viável. Essa é a nossa visão de longo prazo. Então, às vezes, quando eu penso de volta, assim, pô, será que eu tenho que... Aquela ideia do WordPress, dos chats, ainda faz sentido? Hoje, quando eu paro para pensar, eu digo, não, cara, virou muito mais do que isso. Eu quero trazer a experiência de usuário de um Slack, né, do que feito para times, para organizações, para funcionar, com o custo, né, o zero investment de um Telegram, que a gente consiga criar um sistema onde todo mundo pode ter suas contas, todo mundo pode participar, entrar nesse network
de graça, com um ecossistema tão potente quanto o do WeChat. E o WeChat, para quem não conhece, cara, vale a pena estudar como o futuro da comunicação no mundo, a quantidade que tem os mini apps, as coisas rodando. Ele é uma rede social, ele é o Facebook com o WhatsApp, com a Amazon, com o Google, enfim, com tudo. Então a gente quer ter tudo isso, só que de uma maneira open source, né? Não como é o WeChat na China, onde eles controlam tudo. Não, vamos fazer tudo isso, mas vamos fazer isso com uma forma de código aberto e distribuído. Ele tem que ser distribuído, não adianta ser só código aberto, a gente tem que ter nodes espalhados por o mundo funcionando, e aí assim tu não vai ter gatekeepers, não vai ter ninguém controlando esse fluxo de informações. Então o Rocket Chat hoje para mim é muito mais do que o WordPress do Chat, para mim é o melhor do que eu vejo de cada um desses projetos hoje no mundo, e seria criar esse super app dessa maneira. Eu fico emocionado em falar, e uma vez quando eu estava falando para um japonês, um amigo meu que mora no Japão, não é japonês, ele disse, cara, tu encontrou teu Ikigai. E aí, o Ikigai, eu disse, cara, o que é isso? Ele disse, vou te mandar um desenho. Até me mandou esse desenho, tá até com erro de digitação aqui, é para ser o World. Mas, cara, o Ikigai é quando tu encontra algo que tu ama, que o mundo precisa, que o mundo está disposto a pagar por isso, e que tu faz bem. Porque qualquer outra intersecção, assim, pode ser uma profissão, uma vocação, uma missão, uma paixão. Mas quando tu encontra a intersecção de tudo isso, tu pode ser meio que ter a tua missão de vida, assim, a tua razão de ser. E eu realmente vejo o Rocket Chat como hoje a minha missão de vida. Não ele só como empresa, mas o que ele representa e o que eu acho que ele pode trazer para o mundo. Então, isso eu achei muito importante quando eu escolhendo um projeto, porque a gente já quebrou a cara várias vezes, a gente já, né, aqui eu tô contando vários lados bonitos da história, várias coisas que deram certo, mas teve várias coisas que deram errado, várias coisas que a gente quebrou a cara, e a primeira vez que a gente quebrou a cara, o Harry lá, o cara que botou a grana, ele chegou e me contou assim, cara, não te preocupa, porque a jornada para o sucesso não é um sprint, não é um 100 metros rasos que vai te fazer levar do sucesso. Às vezes quem olha parece que o sucesso veio meio de imediato e por acaso e não sabe todo o iceberg que tem embaixo de trabalho, de anos de estudo, de tentativa e erro e até chegar e diz, cara, a jornada para o sucesso não é um sprint, ela é uma maratona. E para tu correr uma maratona que a gente já correu, sabe, sim, tu tem que estar com vontade de correr aquela merda, tu tem que estar com amor, porque senão tu não chega no final. E isso me lembra muito, então, né, uma frase que eu gosto de terminar, do Steve Jobs, que daí, às vezes, tu vai passar por tantas voltas, e vai ter tantas pivotar e tantas coisas acontecer, que é só no futuro, quando tu olhar para trás, que tu vai conseguir enxergar e ligar os pontos e entender o porquê que aquela trajetória fez sentido. E eu gosto de pensar nessa frase não talvez assim como um otimismo exagerado ou como um falso otimismo, assim, tu acha que tudo sempre vai dar certo e no final vai dar certo. Não, mas é que se tu pensar assim, tu vai talvez ter a postura e a convicção para continuar tentando até dar certo. E porque tu vai dizer assim, não, ainda não dá certo, ainda não dá certo, ainda não dá certo. Então, assim, não é simplesmente uma esperança descabida, mas é tu escolher um posicionamento de vida que tu acaba criando uma profecia autorrealizável. Sabe o que é uma self-fulfilling prophecy? É aquela profecia que ela acontece só porque alguém disse que ela ia acontecer, aquela coisa, né? Não se importa, never mind the glass, e aí o Neo vai lá e quebra o copo, derruba o copo, porque ela disse que ele não se preocupa com o copo. Então eu acho que tu pensar na vida assim, cara, vou levar que cada uma das adversidades que eu tiver, cada um dos desafios que você vai me ajudar a ter mais na cidade, ou vai me ensinar uma lição, que um dia eu vou olhar para trás e vou agradecer que passei por ela. Então é muito mais uma postura de vida que eu acho que te leva a não desistir e acaba gerando uma profecia autorrealizável. E eu sempre termino, às vezes, com essa chamada, assim, né, um I want you, porque como todo open source, a gente é tão grande quanto a comunidade que a gente tiver, a gente inova tão rápido quanto a comunidade nos ajuda a inovar. Então, eu sempre convido todo mundo a participar da comunidade, testar, programar, ou se nada disso, pelo menos que pegue alguma das coisas que eu disse aqui e leve para aplicar esses princípios de open source, de internacionalização, de ideia
no seu projeto, na sua startup e construa alguma coisa né, awesome. E com isso, eu agradeço o tempo de vocês. Acho que consegui bater no tempo. Então, muito obrigado pela oportunidade. E vou participar agora um pouco do painel, que conversar um pouco depois disso.